Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Tarô. Vou fazer agora previsões para a 20ª rodada do Brasileirão Série A. Neste vídeo eu vou fazer previsão de 2 jogos, tá bom? Corinthians e Bahia e Atlético Mineiro e Grêmio, tá certo? Que são jogos aí do próximo sábado e do próximo domingo. Como são 2 jogos aqui, eu vou deixar na minutagem, tá, da descrição do vídeo. E aí, quem quiser já pular para o outro jogo, já pode adiantar o vídeo, tá certo? E eu também vou aqui fazer leitura de 3 ou 4 cartas, tá? Tirar menos cartas dessa vez para o vídeo ficar mais ágil, tá certo? Vamos então, tarô, me fala aí como é que vai ser o desempenho do Corinthians contra o Bahia. Corinthians e Bahia na 20ª rodada. 20ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Bahia, 3 cartas. 3 ou 4 cartas, tarô, vamos lá. Corinthians e Bahia, Corinthians. 7 de ouros pro Corinthians, vamos ver o desafio dele. As de paus. Mais uma carta aqui. 8 de paus. Tá bom, tá ok. Vamos ver o fundo do deck. 10 de copas. Corinthians tá bem. Vamos lá. Bahia, como é que vai ser o desempenho do Bahia contra o Corinthians? Olha, 9 de espadas. 7 de copas. E 6 de espadas. Vamos ver o fundo do deck? 5 de copas. Gente, aqui as cartas claramente estão falando de uma vantagem nítida do Corinthians contra o Bahia, tá? Você que é torcedor do Bahia, sinto te informar, mas é o que as cartas estão falando aqui. O Corinthians pode ter muita dificuldade e demora para fazer o primeiro gol, tá? Com mais de pausa aqui no desafio, né? Mas eu vejo ele tendo o quê? Um progresso depois. Ele conseguindo ter uma motivação depois que ele começar a ver que o jogo tá ainda a favor dele, tá bom? O 7 de ouros também é uma carta que fala de demora, né? Mas também fala de ser perseverante. Então, no início, eles vão ter muito esforço e pouco resultado, tá? O Corinthians pode ter aí como um desafio ter um jogo mais engajado, né? Um jogo mais fluido no início do jogo. Eu acredito que ele vai desempenhar um melhor papel ao decorrer do segundo tempo. O Bahia, eu acho que o 9 de espadas aqui, ele vai ser um mau presságio. Eu sinto de dizer aqui talvez um jogador que ele perca em meio do campo, ou por expulsão ou por contusão, tá? 7 de copas aqui, o Bahia tendo desorganização no campo, ele não conseguindo fazer jogadas criativas, não conseguindo continuar algumas jogadas que se pretendia, uma falta de boa comunicação entre os jogadores no meio do campo também, né? Então o Bahia ele vai ter muitas oportunidades e não vai saber aproveitar. Eu vejo que vai jogar muitas bolas fora, perdendo oportunidades assim de ouro mesmo, tá? E o 6 de espadas aqui, como resultado do Bahia, eu sinto que é um pouco mais negativo, né? Até porque tem aqui o 5 de copas no fundo do deck. Então, eu vejo que é ele distante um pouco do objetivo dele, ele querendo sair, né, dessa amargura que seria esse jogo aqui, né? Eu não vejo aqui um ânimo muito bom para o Bahia. Eu vou aqui tirar outra carta com tarôs em ducho para ver o que falta para cada um dos times. Porque aí dependendo aqui eu vou poder decretar se vai ser a vitória do Corinthians mesmo ou se de repente vai ter um empate. Vamos lá, o que vai faltar aí pro Corinthians no meio do campo, tarô? O que falta pro Corinthians no meio do campo? Consciência. Consciência pro Corinthians. Desafios aí pro Corinthians, hein? Vamos lá, o que falta pro Bahia no meio do campo? Bahia falta vidas passadas. Na verdade, aqui falta o Bahia confiar um pouco naquilo que já deu certo, tá? Aqui tem uma situação do passado voltando à tona. Faz até sentido porque o 7 de copas é a carta que sucede o 6 de copas, tá? Aqui também tem a ver muito com muita falta de clareza, falta de segurança do Bahia em realizar algumas jogadas, né? Ele não conseguindo ler o jogo da forma certa, tá bom? Ali no meio do campo. E o Corinthians, a questão aqui da consciência é um pouco até parecido com o do Bahia. Vocês podem ver que as cartas são até parecidas, né? O desenho.
Mas o Corinthians, ele falta um pouco de confiança para arriscar mais. Eu acho que ele vai evitar ser ousado em campo, ele vai faltar ser atrevido em campo. Então, aqui está sugerindo uma falta de ousadia, de coragem mesmo no meio do campo, para que ele possa fazer esse primeiro gol, né? Para que saia na frente, né? O 7 de ouros, ele é uma carta que fala de lentidão, né? Então eu vejo que realmente, assim, o Corinthians pode até ver ali oportunidades de fazer gol, mas ele não vai necessariamente arriscar, sabe? Né? Por exemplo, se ele vê ali que tem uma área fora do campo do gol e ele consegue chutar em direção ao gol, ele vai continuar indo em frente para jogar, tentar uma assistência, né? Eu acho que vai faltar um pouco mais de objetividade no Corinthians, sabe, né? Tanto é que por isso que sai aqui essa carta como desafio. Então aqui eu sinto de dizer que eu acho que está um pouquinho melhor para o Corinthians. Eu vou perguntar se vai ter empate, porque às vezes acontece, a gente precisa considerar essa hipótese, né? O Bahia está na fase boa. Eu acho que o Bahia ganhou o primeiro jogo, do primeiro turno. Me comenta aí. Vamos lá. Vai ter empate, Taro, entre Corinthians e Bahia? Vai ter empate entre Corinthians e Bahia? Ó, 5 de copas de novo. Acredito que realmente não tem, ó. Vamos ver aqui. Ó, força. Força até sugere um pouco. 5 de espadas. Não, não vai ter empate não, tá? Ó, cavaleiro de copas aqui. Então, eu acredito que vai ser vitória do Corinthians, tá bom? Tomara que agora venha realmente a vitória do Corinthians, tá? Mas o Bahia, ele tá com dificuldade. Ele tá com dificuldade. O resultado aqui do Corinthians é melhor, tá bom? Então, agora eu vou embaralhar de novo, que a gente vai para Atlético e Grêmio, né? Atlético e Grêmio que vão retornar a se enfrentarem. Eu não sei nem o resultado do primeiro jogo, da primeira rodada deles, tá? Então, eu não vou me basear nisso. O histórico é bom, mas nem sempre, né? Porque senão a gente pode ficar pegado. Vamos lá, Atlético e Grêmio. Agora 3 cartas pro Atlético e 3 cartas pro Grêmio. Acredito que vai ser o Atlético o time de casa, tarô. 3 cartas pro Atlético e 3 cartas para o Grêmio. Vamos limpar aqui também, ó. 3 cartas pro Atlético e 3 cartas pro Grêmio. 3 cartas pro Atlético e 3 cartas pro Grêmio. Ó, Atlético, 3 de espadas. Oxi. 9 de ouros. E 7 de ouros. Ok. Fundo do deck pro Atlético e Hierofante. Vamos lá. Agora cartas para o Grêmio. 3 cartas pro Grêmio. 4 de paus, 5 de ouros, nossa. Carro. Vou tirar mais um aqui pro Grêmio, estrela no fundo. Quero saber o que é esse carro aí. Carro, o que é esse carro? Rei de espadas. Interessante, ó. 5 de espadas aqui. Ok. Olha, eu acho que como a configuração do Grêmio aqui tá delicado com 5 de ouros, tá? Pode ser que ele tenha aí um desfalque, tá? Ele vá com um time desfalcado pro meio do campo, né? Eu vejo que o Grêmio vai buscar mais fazer um jogo ali quadradinho, tá? Por causa do 4 de paus aqui, né? Então ele vai estar com um time assim que ele se preparou, mas ele não quer ir muito além do que ele treinou. Tá? Eu sinto de dizer isso, tá? Só que o Atlético ele vai também ter alguma coisa aí em falta no meio do campo, bem no início, tá? 3 de espadas. Aqui fala de uma notícia ruim vindo para o Atlético, né? E ele tem como desafio justamente, eu acho que é a questão de porte ali de um indivíduo do time, né? Que saiba justamente ter uma confiança no próprio jogo, né? Um jogador importante, inclusive. O resultado para o Atlético, aqui me sugere ser um empate, tá? O 7 de ouros é uma carta que tem uma recompensa, mas não uma recompensa, né, tão ideal, conforme a gente queria. Só que o Grêmio ele vem com uma combinação poderosa aqui no resultado, que é o carro e o rei de espadas, né? Aqui pode dizer sim que o Grêmio tenha uma vantagem, né? Eu vou perguntar se vai ter um empate, mas aqui eu tô me cheirando mais empate,
tá? Eu acho que tá me cheirando um pouco mais empate. Apesar do Grêmio ter aqui os 5 de ouros, parece que a combinação aqui dele é mais amena, né? Porque 5 de ouros como desafio, 9 de ouros como desafio, 9 de ouros é um desafio maior, tá bom? Vamos lá, vai ter empate, Tarô, entre Atlético e Grêmio? Vai ter empate entre Atlético e Grêmio? Vai ter empate entre Atlético e Grêmio, vamos lá. Ó, Eremita, 8 de copas, acho que não vai ter empate não. As de paus, tem um gol aí. Aqui, ó, 6 de copas. Tem que ver o histórico dos dois, tá? Eu vou ver no tarô do Osho o que falta pro jogo deles, tá? Qual que é a carência do jogo de cada um. Que aí eu vou ver se vai coincidir aqui com o que tá mostrando as cartas. Vamos lá. Tarôzinho do Osho. O que é que falta pro Atlético Mineiro no meio do campo? Qual vai ser a falta dele? Opa, calma. Qual vai ser a falta do Atlético Mineiro em campo? Avarento. Carta complicada. Vamos lá. Pro Grêmio, qual que vai ser? Opa! Qual que vai ser aí a falta do Grêmio no meio do campo? O Forasteiro. Tá muito parecido, gente. Aqui, ó, vocês podem ver. É como se fosse o 4-5 de ouros, tá? Aqui tá muito parecido, porque eles não estão muito confiantes nesse jogo, tá? Eu vejo que tem uma energia aqui de que esse jogo não vai dar certo, tá? Para ambos os times. Eu tô vendo isso aqui, né? Então tá complicado, porque o Grêmio meio que não quer sair daquilo que... Assim, ele prefere empatar do que perder e meio que não vai arriscar um jogo de vitória. Eu sinto isso aqui. E o Atlético, eu tô sentindo assim também uma energia de que não deve usar, sabe? Eu tô sentindo essa energia de ambos os times, né? Aqui esse avarento mostra de tipo, nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente tem na mente, sabe? Na execução. Então eu tô achando aqui um jogo empacado mesmo, né? Tô quase aqui apostando em empate entre os dois. Aqui eu acho que o Grêmio tá um pouco melhor, só que eu não sinto. Vou perguntar se o Grêmio vai ganhar aqui, mas eu não tô sentindo a energia de vitória do Grêmio, não. O Grêmio vai ganhar, Oráculo? O Grêmio vai ganhar? O Tricolor Gaúcho vai ganhar? Vai em frente. Tem a possibilidade. Vamos ver, o Atlético Mineiro vai ganhar do Grêmio? O Atlético Mineiro vai ganhar do Grêmio? É incerto. É incerto, tá vendo? O Atlético Mineiro tá complicado. Eu acho que aqui realmente tá um pouco melhor pro Grêmio, tá? Pouquinho, não é muita coisa não, porque o Grêmio ele tem desfalque. Tá acontecendo aqui 2 vezes a mesma carta, tá? Aqui, ó, 2 vezes. O oráculo é diferente, o baralho é diferente, mas tá 2 vezes. Então aqui seria empate ou vitória do Grêmio, tá? Eu não tô vendo aqui muita prosperidade pro Atlético Mineiro. Tá bom, pessoal? Então é essa a minha leitura, tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.